Tá com você. Eu lamento que o nível do debate estava tão elevado, né? Até ele baixar o nível falando no notebook. Eu confesso que eu já sabia que ele fosse dizer isso, porque quando ele sentisse que está sendo destruído nos argumentos, ele ia apelar desse jeito, né? Já era bastante previsível, na verdade, né? Deve estar bastante desesperado mesmo. E é lamentável mesmo que queira lacrar para fazer cortezinho no Instagram, ao invés de continuar mantendo o nível alto do debate, né? Inclusive, ele trouxe um monte de folhinha ali, né? Vocês não estão vendo, claro, mas você poderia até mostrar para o público as folhinhas que você está trazendo, né? E lendo o tempo todo. Sendo que eu fui na Bíblia Online uma única vez aqui, né? Eu só abri a internet para ver um texto que ele citou, até porque ele quase não citou nada de Bíblia mesmo, né? Então, nem precisei checar mais nada além disso, e o resto estou só com o meu esboço e com aquilo que eu estou comentando, né? Então, realmente é impressionante. Agora, vamos considerar como se realmente, não, vamos supor que realmente o notebook está fazendo toda a diferença no debate e é só por isso que o Ariel está passando vergonha aqui. É impressionante como que um simples notebook consegue destruir 2000 anos de tradição da Santa Igreja, né? Eu acho que a gente vai ter que canonizar o São Notebook. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Bom, ele comentou, é necessário comer a carne de Cristo para ter comunhão com ele, e ele não defendeu em momento nenhum a posição protestante, só atacou a católica. Eu fiz literalmente isso logo no começo do debate. O primeiro, acho que foi o primeiro, né? O primeiro, o segundo texto. Não, foi o primeiro. O primeiro argumento que eu citei 7, você comentou 2 no máximo. E o primeiro foi logo falando o porquê que a comunhão com Cristo é espiritual, fazendo um paralelo lá em 1 Coríntios 10, do versículo 20. E é interessante que ele não refutou nada disso e ainda diz que eu não estou comentando do texto. É uma coisa surreal mesmo, né? Enfim, aí depois ele disse que tem um livro inteiro de Justino rebatendo a acusação de canibalismo. Gente, meu Deus, volta o debate, incrível. Toda hora ele tenta colocar palavras, distorcer aquilo que eu disse, tenta criar espantalho. Quando foi que eu disse que os cristãos não eram acusados de canibalismo? O que eu disse é que os judeus também sofriam a mesma acusação, mesmo sem crer na Eucaristia. Ou seja, eu falei que a acusação de canibalismo não era decorrente da Eucaristia em si. Então, ele que mostre, esse tal livro de Justino aí que ele está falando, que a acusação de canibalismo decorre da crença dele na Eucaristia, que isso ele não mostrou de forma nenhuma e só distorce minhas palavras, né? De forma bastante triste. Aí ele disse que não tem nenhum livro... eu não sei nem se ele falou isso mesmo, eu acho que ele falou, né? Porque eu fiquei atordoado dele ter dito isso. Ele falou que nenhum pai da igreja interpreta João 6 simbolicamente. Eu tenho literalmente um arquivo aqui com umas 200 citações patrísticas, mas eu vou fazer melhor. Eu vou citar um Papa infalível, o São Papa Pio II, que no século XV ele disse o seguinte: em João não se ordena beber sacramentalmente, mas sim beber espiritualmente. Preste atenção ao que o Senhor diz. Quem come e bebe, estas são palavras do presente, não do futuro. Inclusive, o argumento que eu dei, você não respondeu. Portanto, na época em que o Senhor falou dessa maneira, havia aqueles que se alimentavam e bebiam dele. O Senhor ainda não havia aparecido, nem o sacramento havia sido instituído. Como então eles comiam e bebiam de Cristo, senão espiritualmente, pela fé e pelo amor, crendo nele e praticando suas obras? Pois o discurso do Senhor era figurativo, assim como ele disse à mulher samaritana. Ele disse isso lá na carta 130 contra os boêmios, né? E o contexto é mais interessante ainda, porque ele estava dizendo isso justamente porque os católicos estavam sendo acusados de uma coisa que você até agora não defendeu nesse debate, que é o fato deles não comungarem com as duas espécies, comungarem só com o pão. E aí o Papa, os russitas usavam João 6 para falar, não, tem que comungar com as duas espécies. Aí o que o Papa faz? Ele cria um livro, né, essa carta aí dele, né, na verdade, onde ele diz que esse capítulo nem mesmo era eucarístico. Então ele não precisava lidar com essa objeção que os russitas faziam. Inclusive o cardeal Caetano, ele fala exata e rigorosamente a mesma coisa que o Papa Pio aqui diz. Né? Então é curioso, é muito curioso isso, né? Deixa eu ver o que é mais. Ele falou do isto é o meu corpo, né? Eu já tinha explicado isso, mas vamos lá para João 16, 25. Olha que interessante, ele vai dizer o seguinte: embora eu tenha falado por meio de figuras, é Jesus falando isso, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Mas espera aí, eles não dizem que Jesus não podia estar falando por meio de figuras na última ceia? Ele está aqui explicitamente falando que ele diz por meio de figuras. Aí depois, lá no verso 29, vai dizer o seguinte: isso já é depois da ceia, né? Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Ou seja, eles reconhecem que até então ele estava falando por meio de figuras. E mesmo assim, né, eles acham que não, Jesus não podia estar usando figura em relação à Eucaristia. Aliás, nesse mesmo contexto, Jesus vai chamar de fruto da videira
mesmo após a consagração. Deixa eu só tomar 14 segundos, tá? Não vai dar tempo. Pois eles digam que beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, ele já estava consagrado e mesmo assim continua sendo o fruto da videira. E eu só peço para Ariel que a gente possa manter o nível alto, porque eu não gostaria de falar as coisas que eu falei. Ok. E né, que a gente possa manter o nível. Ok. Pedi aí 5 minutos para colocar na tela. Eu já não sei se eu vou... Talvez eu reconsidere esse negócio de deixar aberto depois de 10 minutos. Tava tão bom, agora não tá tão bom. Você assim. animou a gente com esse negócio. Vamos lá. 5 minutos na tela, Ariel, tá contigo. Muito bem. Bem, primeira coisa, eu queria repetir que Levítico 10:16 não foi refutado no debate, chegamos ao final e até agora ele não trouxe como que isso não contraria o Antigo Testamento e o cumprimento da lei. Simplesmente foi ignorado. Toda a parte que eu falei aqui sobre o sacrifício e o cumprimento em Cristo e voltamos para os padrões de debate que qualquer um encontra um artigo refutando na internet. Então isso que eu trouxe não foi refutado. Depois, mas olha, você há 10 anos fala sobre o catolicismo e você ainda não entendeu o que é infalibilidade papal? Assim, qualquer frase do Papa é infalível. Esse argumento que você deu sobre esse Papa é como se eu pegasse a fala do Papa Francisco lá naquela reunião lá que tinha muçulmanos, budistas, e ele fala que todas as religiões levam a Deus. Naquele contexto ali, cheio de gente em volta, sei lá o que e tal, enfim. Alguém poderia pegar isso no futuro e dizer, olha aí, a Igreja Católica está dizendo então que todas as religiões vão a Deus. E essa não é a doutrina católica. No contexto que ele estava ali, por um erro, inclusive, ele fala aquilo, mas o Papa não é infalível o tempo inteiro. É quando ele diz ex cátedra e quando ele fala em um concílio junto com todos os bispos. Mas ele não é uma pessoa infalível. O próprio São Pedro, em Mateus 16:18, que é quando ele recebe o papado. Ele é a pedra sobre a qual está a igreja. Naquele contexto, ele mesmo depois tenta dissuadir Jesus de sofrer a paixão. E ele é chamado de demônio. Pois da mesma forma, os papas também podem ir para o inferno, na sua vida moral, em declarações que eles dão por aí. A gente não sabe o que passa na cabeça dele. Como diz 1 Coríntios 4, o dia do juízo vai trazer tudo a claro e a gente vai saber o que passa no coração de cada um. Mas os papas podem errar. Ou então, o grande teólogo aqui católico escreveu isso, padre católico escreveu isso. Você que estuda o catolicismo há tanto tempo, e tinha, não sei se tem ainda, mas tinha Heresias Católicas, né, o nome do site, não entendeu ainda o que aconteceu com a igreja no século XX? Não entendeu ainda que a igreja, quando eu venho debater aqui, eu estou trazendo a posição da igreja e eu posso ter coisas minhas que não são da igreja? E que isso aconteceu fortemente no século XX? Então, assim, não sei se abaixar o nível do debate e dizer que você está trazendo um computador. Isso é uma constatação que todo mundo merece ouvir. E sobre o papelzinho que você falou que eu trouxe, está aqui, minhas 5 páginas de citações de padres da igreja que você traz no seu blog. Está aqui. Eu não tenho acesso a nada fora do que a gente tem aqui. Depois, vários textos que você traz também, tanto nos seus blogs como aqui, falando sobre o Papa disse que é tal coisa, nesse contexto está dizendo tal coisa. Existe um modo de interpretação católico da Escritura que são os sentidos da Escritura, que é o sentido literal, o que realmente está sendo dito ali concretamente, e o sentido espiritual, porque a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então ela não tem só aquele sentido literal. Tem outros sentidos também, sentidos espirituais, sentido do que se está se referindo a Cristo, sentidos morais para nós, sentidos anagógicos de como vai ser a realidade futura. Isso também é doutrina católica. Você, como conhecedor da Igreja Católica, né, como alguém, um apologeta que se dedica a atacar a Igreja e pede que os outros parem de atacar testemunhos de Jeová e tudo mais para atacar, e adventistas para atacar a Igreja, para se unir, você que faz isso deveria conhecer o método de interpretação da Igreja, que foi unânime até mais ou menos o século XVII, XVIII, que aí é que aparece aquele negócio de texto descritivo, dogmático e normativo dentro dos protestantes. Mas a interpretação dos padres da igreja sempre é assim, tem um sentido literal e um sentido mais espiritual, que é até o que o Nosso Senhor traz também. Quando ele fala, por exemplo, dos pães que Davi comeu, então isso tem um argumento moral para ele. Quando Jonas ficou no ventre da baleia, não é que Jonas não ficou, mas é que também tem um significado espiritual. Eu queria saber se a gente vai ter o tempo livre ou se vai acabar, porque aí eu já mudo aqui o... Se vocês toparem, podemos ter. Se vocês toparem, tá. Ok. E outra coisa que eu queria trazer é que pela comida entrou o pecado no mundo. Em Gênesis 3, nós temos aqui Adão e Eva que comem ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e perdem essa comunhão com Deus. E o que aparece em Gênesis 3, versículo 22, é que Deus proíbe eles de comerem do fruto da árvore da vida. O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e toque da árvore da vida para dela comer e viver para sempre. E quando vamos para o Apocalipse, em várias passagens do Apocalipse, mas vou trazer uma, que é do capítulo 2, versículo 7,
nosso Senhor diz o seguinte: ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E nós sabemos que comer da árvore da vida, como entrou o pecado no mundo pela comida, comendo isso, nós receberemos, na plenitude dos tempos, o próprio Jesus Cristo. Como Jesus diz, o reino dos céus já está aí entre nós. Que é o quê? Comer a sua carne. Nós precisamos comungar de Cristo para que a gente receba a vida eterna. Porque é Cristo que traz a vida eterna para a gente. Ok. Então agora, sem o tempo, eu queria deixar um espaço aberto para vocês. Eu não quero ser aqui injusto, né, com os dois. Tenho mantido essa imparcialidade até aqui. E eu queria deixar aberto aqui, como o Ariel, o último que falou. Vou começar aqui com o Lucas, mas agora podendo ser interrompido. Então, Lucas, manda aí. Você tem de controlar o tempo de modo que os dois falem mais ou menos o mesmo. Não vou mas aí conseguir. a divisão Não vou é assim, conseguir. sim, Não vou conseguir. Você quer entrar na discussão livre, é discussão livre. Sim, mas de todo modo, né? Se um cara fala muito mais que o outro, a discussão livre é injusto, né? É discussão livre. Mas, tá, então eu vou começar a te interromper também, se você começar a me interromper, só isso. Bom, só quero fazer a gente combinou que ia debater sobre João 6, o tempo livre, né? Só quero fazer um breve comentário rapidinho, né? Que ele falou que fazer apologética protestante contra o catolicismo é atacar o catolicismo, né? O que é curioso, mas fazer apologética católica contra o protestantismo não é atacar. É resposta. É resposta, né? Você vai dizer que o Lutero é o genocida, Calvino inventou o Estado totalitário, Qual é o que nome o protestantismo já era... protestante. O nome protestante, inclusive, foi criado pelos católicos, primeiramente, né? Mas é o que aconteceu, foi um protesto contra a e vocês têm desculpa, então, para difamar o protestantismo à torta jeito, igual vocês fazem em milhares de blogs. Nós não difamamos. Quantos blogs de apologética... Deixa eu falar. Quantos sites de canais de apologética católica que você tem? Milhares, assim, com milhões, centenas de milhares de seguidores, só para atacar o protestantismo sem fazer mais nada no seu canal. Eu nunca vi você falar mais de nada a não ser isso. Agora, do lado protestante, me cita aí, Ariel, 10 apologistas protestantes. Eu não acompanho os apologistas protestantes. Então, a apologética protestante é ínfima na comparação com a apologética católica. Aí deixa eu falar um pouco. Você falou bastante. Essa é a nossa diferença. Eu não acompanho as páginas protestantes. Não acompanho. Eu tenho a minha fé e eu respondo... Vai lá, entra no meu perfil, todo mundo que está assistindo aí. Eu respondo aquilo que os protestantes falam sobre a igreja. E eu respondo aquilo que os católicos falem pra gente. Eu respondo aquilo que vocês falam pra gente também. É só a gente ver esse debate. Como eu comentei, você não defendeu a sua posição, você só atacou a minha. Eu defendi logo no começo. A primeira coisa que eu fiz... Eu vou repetir até. A primeira coisa que eu fiz foi citar o texto lá que falava comunhão espiritual. Você não comentou esse texto em parte nenhuma do debate. E aí depois tenta se vitimizar. Falar que a gente só ataca a igreja católica. A apologética protestante eu sou anticatólica. Quer dizer, eles que são bonzinhos, né? Eles que querem muitos deles, não estou falando de todos, não estou falando de você. Querem a volta da Inquisição e fazem apologia da Inquisição em pleno século XXI. Você sabe, você tem amigos, eu não vou nem citar quem, mas um certo penitente aí, que falou que eu tenho que levar uma bala na testa e ainda... Isso é doutrina da igreja? Deixa eu falar. Depende, que época? Porque da época da Inquisição era... Não, mas tacar na fogueira, mata do mesmo jeito. Qual a diferença? Porque a bala, não existia arma na época da Idade Média, né? Então vai ter que ser de outro jeito. Acho que a grande diferença entre uma apologética protestante e católica é que a gente tem a posição da igreja e posição de apologistas católicos. Só que eu vejo até alguns que dizem assim, tem divisão dentro da igreja católica, tem tradicionalista, tem sei lá o quê e tal. Ou você citando aqui, tem teólogos católicos tal que falam isso. Bem, tem um teólogo católico chamado Leonardo Boff, que não fala nada do que a igreja diz. Mas por que a igreja não alguém se chamar de católico não quer dizer automaticamente que tudo que ele está dizendo está de acordo com a doutrina. Não disse que é diferente do livre exame protestante. Porque aí realmente, cada protestante pode ter a sua visão. Tem a sua, tem a do César, tem de outro tal, cada um tem a sua. Mas no caso da igreja existe a oficial. A gente precisa responder a oficial. Posso fazer a pergunta? Quantos textos bíblicos a igreja católica interpretou oficialmente ex cátedra? Isso aí é não entender bem como a igreja funciona. Você quer que a tradição oral seja escrita? Não falei de tradição oral. Mas é tradição oral. Não, peraí. Eu não falei de tradição oral. Quando você fala a doutrina oficial da igreja, você está se referindo a documentos ex cátedra. Quantos documentos tem? Não só documentos ex cátedra. Você está me interrompendo mais que eu deixei você falar mais. Mas quantos documentos... Peraí, tudo isso aqui está sendo meio absurdo. Só faz a pergunta, então. Quantos documentos ex cátedra tem, interpretando quantos versículos bíblicos, já que você fala que tem que seguir a interpretação oficial da igreja, a interpretação que você deu para os versículos é a interpretação oficial. Todos eles. Eu vou te recomendar você ler a Dei Verbum, que explica qual é a visão católica sobre a Sagrada Escritura. E um dos pontos que ela diz é que tem muitos tesouros na Escritura que a gente ainda precisa tirar, ainda precisa descobrir. É aquilo que o nosso Senhor diz, né, de que
Um escriba tira do seu tesouro, que o reino dos céus é como um escriba que tira do seu tesouro coisas antigas e novas. Então nós ainda temos coisas para interpretar da Sagrada Escritura. Outras já estão interpretadas. Qual que é o grande critério para saber se está de acordo com a doutrina da igreja ou não? Se uma interpretação contraria algum desses documentos magisteriais. Por exemplo, quando você diz que não é o corpo de Cristo, você está contrariando a doutrina da igreja. Então não pode ser aquilo que a igreja sempre interpretou. Okay. Você não vai achar mapeado toda a interpretação da Bíblia escrita, porque é uma tradição viva, a tradição oral da igreja, ela se dá na oração dos santos, se dá no censo dos fiéis, se dá nos escritos dos padres, mas nem todos eles são inspirados, ou melhor, nem todos eles concordam com o que a igreja diz. O que a gente precisa é desse discernimento se as interpretações da Escritura e os escritos que foram feitos ao longo dos séculos casam com aquilo que a igreja ensina. Certo. Okay. Eu deixei ele falar uns 3 minutos a fio, então pelo amor de Deus não... Nós não estamos marcando, fica em paz. Sim, mas é que se eu só eu sou interrompido e só você fala, aí vai ficar injusto, né? É exatamente aquilo que eu tinha te falado antes. Mas enfim, vamos lá. Não foi o que eu perguntei. Eu não perguntei o que é infalível e o que não é. Eu perguntei quantos versículos bíblicos a Igreja Católica interpretou oficialmente. Você não respondeu. Eu vou responder então. O Dave Armstrong, que é o talvez maior apologista católico americano, ele diz que tem 3 versículos bíblicos interpretados oficialmente pela Igreja. Ou seja, todos os versículos que você traz aqui não é a interpretação oficial da Igreja. É a interpretação pessoal sua. Onde elas contrariam o que a Igreja diz? Não tem a ver com eu contradizer ou não contradizer. Ué, mas tem a ver com não ser uma interpretação oficial. Aquilo que você falou no debate do Gesta, por exemplo, do São Saul lá, é uma coisa que não tem na doutrina católica em lugar nenhum. Isso aí é literalmente você fazendo livre exame da doutrina. Não, isso tem na Bíblia, inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo fazendo isso. E a Bíblia é a interpretação de quem? É a interpretação sua. Vamos lá, eu acho você está fazendo interpretação também. Eu acho assim, nesse debate, que foi muito bom, até poucos minutos atrás, o Banzoli fez uma pergunta que, a meu sentir, o Ariel não respondeu, pode responder agora, eu vou trazer a pergunta, e o Ariel fez uma pergunta que, a meu sentir, o Lucas não respondeu, pelo menos a um contento. Então, eu gostaria, para a gente encerrar, dando essa chance. E eu gostaria de mais água também. Pede mais água lá. O Banzoli apresentou o texto de Hebreus, ele até falou que era o capítulo 10, mas eu corrigi que era o capítulo 9, falando o seguinte, versículo 26. Nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, aos cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, uma vez para sempre, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Não precisa falar que o capítulo 9 da carta aos Hebreus é uma defesa de que no Antigo Testamento as coisas, os sacrifícios se repetiam, o sacerdote fazia o tempo todo, as oblações, tal, e vem Cristo e transforma aquilo que era repetitivo numa temática de uma vez. Então, se você pegar o texto de capítulo 9 de Hebreus, e eu vou fazer a mesma coisa com o Banzoli depois, você vai ter ali uma teologia a teologia de uma única vez, né, em contrapartida de que está ali sempre repetitivo. Essa foi uma pergunta que eu entendi ser muito bem feita pelo Banzoli, que eu não entendo ter sido bem respondida pelo Ariel. E, finalizando aqui essa pergunta para te deixar responder no tempo que você precisar, o católico, a meu sentir, se eu estiver errado, por favor, agora é a sua vez de corrigir, considera o padre sacerdote justamente porque na Eucaristia ele elabora, não sei se a palavra melhor ali, um tipo de sacrifício. Então, se ele faz um sacrifício, por isso ele é sacerdote, logo vai contra esse texto que o Banzoli apresenta. Então, qual seria a resposta desse texto? Depois eu vou fazer a sua pergunta lá de Levítico para ele. A resposta é que a gente não faz um outro sacrifício, que a gente faz uma repetição sacramental. Por quê? Como eu trouxe Levítico 10:16, nós precisamos comer da carne de Cristo. Qual é a solução que Cristo faz, então, para que todos possam participar do seu único sacrifício? Ele, na sua pessoa, como ele diz em Lucas 10:16, quem vos ouve é mim que ouve, quem vos rejeita é mim que rejeita, ele dá um poder para os apóstolos de trazer todos os fiéis de todos os tempos para o sacrifício de Cristo, para comer a sua carne através da Eucaristia. Inclusive é o cerne do meu argumento. Não é que o padre faz um tipo de sacrifício. É o sacrifício de Cristo. Ele nos leva até o Calvário para que possamos comer a carne de Cristo. Oficiando sempre o mesmo sacrifício, então. Sempre o mesmo sacrifício. É você que está acessando a ele em várias partes do tempo.
porque nós vivemos o tempo inteiro unidos a Cristo na cruz, né? Esse é o nosso sinal, pregamos Cristo crucificado. Então o que a gente faz não é outros sacrifícios, mas é uma janela no espaço e no tempo onde nós nos unimos a Cristo. É a solução que Cristo deu para fazer um sacrifício só, como diz a carta aos Hebreus, sem contrariar o Antigo Testamento de que nós precisamos comungar dele. Ok. Vou agora fazer a pergunta pro Banzoli. Você quer fazer algum comentário desse? Depois ele também comenta a sua resposta ou não? Sim, porque, bom, se eu não for interrompido, seria legal tratar disso. Inclusive, eu tratei disso durante o debate, eu citei lá Hebreus 9, 24 e 28, que não apenas diz que o sacrifício de Jesus é único, mas faz um paralelo com o fato de que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Ou seja, se o paralelo é com a morte de Cristo que ocorreu uma única vez, e, obviamente, né, a pessoa que morre uma vez, ela não tem essa morte atualizada, ele diz que da mesma forma assim também foi com Cristo. Então é óbvio que não existe atualização nenhuma do sacrifício de Cristo. Na verdade, toda essa questão de atualização, de sacrifício e tudo mais, é apenas, como eu falei, é malabarismo semântico para não negar a óbvia contradição, já que, obviamente, é uma repetição do sacrifício e não um novo sacrifício. Aí eles precisam fazer, tipo, aquela viagem no tempo e tal. Ah, não é novo porque viajou no tempo, voltou lá no passado, fez o sacrifício de novo. É uma coisa absurda que não tem a menor base, né? Ok, agora eu vou fazer a pergunta que eu achei muito arguta da parte do Ariel para você e eu acho que não foi bem respondida no debate. Ele tratou o texto de Levítico, ele fez um caminho desde o capítulo 1 de Levítico, mostrando os tipos de sacrifício. Ele usou primeiro lá o holocausto, que vem da palavra olá, eu manjo de hebraico ele também. A palavra olá significa subir em hebraico, né? Então a ideia de que o sacrifício é queimado e a fumaça sobe até Deus. E depois ele falou outros tipos de sacrifícios e terminou com a pergunta que eu entendi arguta no final da sua fala. Ele leu aqui Hebreus 10, versículo 16. Eu vou ler aqui um pouquinho do texto. 16. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, ficaram... me perdi. Indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes a expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário, certamente devias tê-la comido no santuário como tinha ordenado. E aí na sequência o Arão responde tal. Então ele usa esse texto dizendo assim: o sacrifício, que é Cristo, precisa ser comido. Como que a teologia protestante responde a essa ideia de que o sacrifício realmente precisa ser comido, porque o texto é claro? O problema é que parte da pressuposição de que esse comer tem que ser comer fisicamente, porque ele parte da pressuposição de que aquilo que na lei está dizendo de um modo, quando você passa da lei que é a sombra para a realidade, que é a nova aliança, você tem que fazer exatamente da forma que estava lá. Aí eu fiz, por exemplo, paralelo com a circuncisão. Na circuncisão, você só tinha meninos, né, que se circuncidavam e tinha que ser no oitavo dia. É uma regra bem fixa. Paulo vai dizer que a circuncisão ela é substituída, por assim dizer, em relação ao batismo. Agora, no batismo, você batiza meninas também? Batiza. Tem que ser ao oitavo dia especificamente? Não. Ou seja, você tem regras, é uma coisa meio amadora até, você pegar a mensagem que está na forma de tipo, de sombra no Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento como se você tivesse que fazer a coisa exatamente igual, literalmente, está lá no Antigo, porque senão você vai fazer uma esculhambação bíblica inteira, porque toda a Bíblia você vai ver comparações com o Antigo, onde você não tem uma aplicação literal e física igual. Inclusive, você citou o texto de Hebreus, né? Eu citei o debate inteiro texto de Hebreus. Nesse mesmo contexto, inclusive, ele vai falar do sacrifício único e irrepetível. Eu citei 200 vezes, inclusive, o versículo lá de Hebreus 9, 24 e 28, que não apenas diz que o sacrifício ocorre uma vez, como que também ele não tem que ser atualizado. Ou seja, o sacrifício que a gente come de Cristo, a gente come espiritualmente através da celebração do sacrifício que Jesus fez, e não como se a gente estivesse sacrificando ou atualizando de novo. Se a gente precisasse atualizar o sacrifício de Cristo, então o sacrifício de Cristo isso seria imperfeito, porque ele precisa ser completado pela gente. Quando Cristo morre na cruz, ele diz, está consumado. Ou seja, está completo, está completado, não precisa de ser atualizado, continuado, para dar eficácia para esse sacrifício. Ok, seu comentário, Ariel.
Você comentou que a circuncisão, né, no Novo Testamento, ela é o batismo. Nós concordamos com isso, é por isso que nós batizamos as crianças a propósito. Porque realmente, como tinha uma entrada na lei assim que nascia, assim foi feito com Isaac, assim foi feito com Ismael, né? Cada um na idade que estava, assim que tinha essa ordem, eles cumpriam. Assim, nós batizamos as crianças também. E as meninas nós batizamos porque no Antigo Testamento, a salvação, que na verdade era ter uma posteridade, ter bens materiais, enfim, vinha pelo pai. Se o pai fazia alguma coisa que trazia vergonha para a família, toda a família sofria as consequências daquilo ali. Já no Novo Testamento, como Nosso Senhor diz, 2 estarão numa mesma cama, um será levado, outro será deixado. Então agora passa a ser pessoal de cada um, por isso eles são batizados. Dizer que é uma coisa risível falar que o Antigo Testamento tem que se completar no Novo, contraria o que os apóstolos fizeram. Porque Mateus, por exemplo, se preocupa muito em começar o seu evangelho com a genealogia de Cristo, para mostrar que ele é o filho de Davi. E todos os debates do primeiro e do segundo século com os judeus era justamente para mostrar que nós não somos uma coisa nova, mas completar aquilo que aconteceu em Israel. Quem pensava que tinha uma separação radical entre o Antigo e o Novo Testamento eram os hereges marcionistas, que foram combatidos, e acho que todos nós concordamos que o Antigo Testamento se completa no Novo. Como Moisés se estressou tanto com esse detalhe, vocês têm que comer para que o pecado passe para a vítima, é algo central, sim, que precisa ser repetido na nova aliança. Os apóstolos comungam do sacrifício de Cristo na última ceia. E ele começa dizendo: queria ardentemente comer esta Páscoa convosco. E nós sabemos que a nossa Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Então ele já come a Páscoa na última ceia e nós comemos na Santa Ceia. Ok. Para quem está a fim de pesquisar mais sobre isso, eu recomendo pessoalmente que leia até o versículo 20. Obrigado.